Repórter do Sport TV News, Joana de Assis voltou a falar sobre pendências de pagamento no Botafogo, nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro. Segundo a jornalista, os jogadores não aceitaram o prazo dado do dia 17 de janeiro e informaram ao CEO Tairo Arruda que querem a quitação até dia 13 para se reapresentarem para o início da disputa da temporada 2025 no dia 14. Caso não haja o pagamento, eles podem não ir na reapresentação, na próxima semana, no CT Lonier. Eu só não vou dar repost disso, porque eu não vou ficar dando moral pra gente idiota. Mas assim, eu mesma vou postar essa foto, como eu já postei, isso que o povo é idiota. Eu mesma postei a foto quando eu levei minha mãe pra ver o Palmeiras, já levei mais de uma vez, já levei em final de campeonato, já levei meu pai pra ver o Corinthians, já levei meu marido pra ver o Cruzeiro, e vou continuar levando, e vou continuar acompanhando o estádio, e assisto o jogo de quem eu quiser. Tá certo? É isso. Infelizmente, né, para os haters, prego que se destaca incomoda, né? Então, sinal que a gente está fazendo trabalho bem feito. Isso não é assessoria de imprensa. A gente faz jornalismo, a gente apura. Eu vi a nota do Botafogo, o Botafogo se posicionou. É muito diferente de tudo que a gente tem ouvido, mas a gente vai dar espaço para os dois lados, como sempre demos, tá? Como sempre demos. E, enfim, teremos novidades. A gente vai continuar trabalhando firme e forte. Beleza? E quem for educado pode ter certeza que vai ser respondido. Pode ter certeza absoluta. E quem não for, adeus. Só tomem cuidado, gente, com o que vocês consomem. Porque o que mais tem agora é conta influencer que recebe dinheiro, né? Para atacar determinadas pessoas, atrás de like, enfim. Cuidado. Cuidado. E você, especialmente o torcedor do Botafogo apaixonado, eu até entendo. Eu que estou trabalhando nessa área já faz bastante tempo e estou acostumada a ser atacada quando a gente dá uma notícia que não agrada o torcedor. Entendo a diferença da gente... Não tem nada a ver com clube, não tem nada a ver com preferência, tá? Ah, mas você só está falando do Botafogo. Sim, tem algum outro clube passando por isso nesse momento? A denúncia que eu recebi... Os jogadores que falaram comigo, entre outras pessoas, são do Botafogo. Então é por isso que a gente tem falado do Botafogo. Então entendam a diferença. Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu ia querer saber a verdade. Então é isso, sabe? Entendam, saibam separar o que é um trabalho sério, um trabalho de apuração. Eu entendo que a paixão atrapalha e que vocês, sabe, acham que a gente quer tumultuar. A gente não quer tumultuar. Eu, pelo menos, zero. E entendam de uma vez por todas que o jornalista... E entendam que o jornalista sério, né, ele não depende disso, não depende de polêmica para sobreviver. Eu definitivamente não dependo, e não existe isso. Eu não preciso ficar gritando e latindo por aí e colocando matéria só para ser clickbait. Não muda absolutamente nada na minha vida profissional, muito pelo contrário. Então, saibam separar, gente, entendeu? Eu sei que é difícil, que a paixão às vezes atrapalha, né? E vocês querem matar o mensageiro, mas entendam que se você é torcedor e se é apaixonado pelo clube, você deveria querer saber o que de fato está acontecendo. E é isso, né? É isso, a gente vai continuar tentando mostrar sempre os dois lados, mas a gente vai falar o que incomoda. E incomoda. Por isso que tá causando esse problema todo, entendeu? Porque se não tivesse problema, a gente não estaria tendo essa conversa aqui hoje, entendeu? É claro que existe um problema, que eu espero que seja resolvido, entendeu? Eu gosto de dar outro tipo de notícia, pode ter certeza. Trabalho com futebol há anos, já fiz matérias difíceis, de apuração difícil, mas assim, a gente não faz porque a gente gosta, né? Então, a gente faz porque a gente tem uma obrigação. Beijo pra vocês, fiquem em paz. Vamos falar do Botafogo de Futebol e Regatas. Muito blá, 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 né? A jornalista da Globo falando que apurou, que ela tem isso, que ela tá recebendo várias mensagens de várias pessoas, que tem jogadores falando isso, falando aquilo, etc. E ela cobrou uma postura do Botafogo, uma resposta do Botafogo. E o Botafogo o Botafogo solta uma nota oficial para falar sobre o que está acontecendo nesse momento, tá? E ainda o Medeiros também traz uma informação sobre
E aqui o canal do Anderson Mota também tem uma apuração. Botafogo solta a nota oficial, promete pagamento de premiações em até 20 dias úteis e diz que atletas que saíram pediram aumento de 25%. Quanto às informações vinculadas na imprensa sobre o pagamento das premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos. Primeiro item, a Conmebol repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF, dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao clube o montante no dia 27, uma semana depois, tá? Durante o período de recesso do staff financeiro e do administrativo. Então, quem ia pegar o dinheiro ia repassar para os jogadores. Ainda tem isso. Item 2. O clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas do mercado. Então, o Botafogo não está fazendo nada de irregular, nada de errado. Item 3. É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou o aumento de 25% da premiação nos últimos dias, antes do término da temporada, sem base contratual alguma, na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. Hoje, alguns desses mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir um ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos. 4. O Botafogo vive um momento esportivo e institucional único em sua história e segue envindando todos os esforços para continuar a trilhar pelo seu caminho de vitórias. Aí você vai dizer para mim, Anderson, mas o Botafogo não falou de salário, de atraso de salário. O Botafogo só falou o que tinha que falar. O Botafogo esclareceu sobre as premiações. Se o Botafogo não falou de atraso salarial, porque o Botafogo não tem. Agora aqui, jogadores pediram aumento de premiação, se irritaram com negativa e exigiram pagamento até dia 13. Mais um detalhe no caso das pendências financeiras do Botafogo. De acordo com Matheus Medeiros, os jogadores pediram aumento de um repasse da premiação por títulos, de 40% para 50%, e o clube negou. Tal fato irritou os atletas, principalmente os que saíram, que reclamaram do não cumprimento dos prazos iniciais de pagamento das premiações da Libertadores e do Brasileiro. O clube alega que recebeu os valores em meio aos feriados e final de ano, e o setor financeiro voltou a trabalhar apenas em 6 de janeiro, o que fez a diretoria aumentar o prazo. Então os jogadores exigiram a quitação até o dia 13 de janeiro, ameaçando não se reapresentar no dia 14 em caso do não pagamento. E mais uma situação. O Botafogo está devendo alguns empresários, comissões e luvas, de alguns empresários, tá? Normal, existem outros clubes no Brasil também que estão devendo, existem clubes grandes, clubes que estão no mercado, clubes que estão contratando, só que a diferença é uma só. Quando esse empresário vai numa jornalista e fala sobre clube A e clube B, a jornalista ela ignora, ela não vai repassar essa mensagem. Mas quando ele vai e fala do Botafogo, a jornalista fala. Essa também é uma grande diferença, tá? Comissão e luvas de alguns empresários está atrasado no Botafogo. Sempre no início do ano o Botafogo não paga. O Botafogo vai esperar chegar lá para fevereiro, março, vai conversar com os empresários e vai ajustar tudo por causa do fluxo de caixa. Então é isso, tá? E outra, essa situação de não se reapresentar no dia 14 está partindo aqui, ó,
dos jogadores que não fazem mais parte do Botafogo. Isso não vem da parte dos jogadores que são atletas do clube. Então, questão dessa relação aí, fica tranquilo. Agora, amigos, é muito blá, blá, blá. Eu gostaria que a tal jornalista agora fosse a público e dissesse, realmente, tá? Os empresários, os jogadores que eu entrei em contato são ex-jogadores do Botafogo. Mas isso ela não vai fazer, porque ela acha que ela tá aqui, ó. Ela acha que ela tá por cima, mas não tá não. Será mesmo que os jogadores do Botafogo não irão se reapresentar na data combinada em virtude do atraso no pagamento das premiações e tudo isso que vem saindo na imprensa? Isso é uma tentativa de tumultuar o ambiente, desestabilizar o que está acontecendo. Isso mostra que uma crise está instalada no clube. É por isso que o Arthur Jorge foi embora. Vamos devagar, galera, como eu sempre peço. As desculpas, hoje atrasou um pouquinho o vídeo, até porque eu estava muito em cima, né, dessas informações e esperando alguns desdobramentos para falar sobre isso, porque é o assunto mais relevante do dia. Afinal de contas, estamos falando do atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores, vivendo uma questão com o seu elenco, com parte do seu elenco e com ex-integrantes do elenco. Esse é o ponto importante. Acabou de sair, minutos antes de eu começar a gravar o vídeo, uma matéria do Thales Machado no jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Jogadores do Botafogo ameaçam faltar à apresentação em caso de não pagamento de premiação. Clube vê exagero e influência de atletas que não renovaram. Deixa eu só começar aqui, voltando para o dia de ontem. Porque aqui, né, já na manchete, você tem a versão dos jogadores do Botafogo, segundo a apuração do Thales, e a versão do clube. O entendimento de que isso aí é um exagero e tudo mais. Ontem surgiu uma polêmica grande quando a Joana de Assis deu a informação de que alguns atletas estavam entrando em contato com ela para relatar esses atrasos, esses supostos atrasos, e até o momento em que ela tinha dado essa informação no ar, o Botafogo ainda não tinha confirmado ou negado. E aí eu sei que existe muito debate sobre o comportamento da imprensa e o público, ele tem todo o direito de avaliar o trabalho que se faz. Mas eu vou dar a minha opinião aqui. Eu entendo perfeitamente o torcedor que diz, poxa, não era melhor esperar o clube dar a sua versão para você ter os dois lados da história? Entendo. Também entendo o lado do jornalista que, tendo uma informação de uma fonte relevante, porque, segundo a Joana, e eu estou acreditando nela, uma jornalista experiente, renomada, numa emissora importante, tem um nome a zelar. Ela diz que recebeu de 2 jogadores do elenco. Puxa vida, se coloca na minha situação, né? Vou trazer para a minha realidade. Se eu tenho contatos com jogadores do elenco e esses jogadores me relatam e eles são de minha confiança, isso é relevante. Eu posso levar essa informação à frente e deixar o espaço aberto para que o clube se posicione. Eu acho que é relevante jornalisticamente tratar desse assunto quando a informação parte. Você está, né, tratando de uma possibilidade relatada por alguém que está lá dentro do elenco. Olha, gente, eu recebi essa informação aqui do fulano, ou não vai citar a fonte, porque você tem o sigilo da fonte, mas de fonte confiável, de fonte segura, de fonte de dentro do clube, de fonte primária. Eu tenho essa informação aqui. Estou em contato com o clube ainda não confirmou. Até porque, vamos falar a verdade, é muito difícil o clube confirmar pendência. Quando o clube está numa situação de ser colocado contra a parede, você deixou de cumprir uma obrigação, você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, dificilmente se admite isso num primeiro momento, né? Então, a gente fala muito das versões oficiais. Aprendi isso na prática no jornalismo. Não confie sempre nas versões oficiais. Não compre integralmente as versões oficiais. Também não deixe de dá-las. Não deixe de ouvi-las. Não deixe de relatá-las. Mas assim, geralmente, cara, não vai ser do clube que alguém vai ligar pro jornalista e falar, o salário tá atrasado. Vai ser o jogador. Ou o empresário. Tem o entendimento do Botafogo, tem empresários querendo tumultuar a história. Então, só fazendo esse ponto aqui do trabalho da Joana,
que eu vi que muito botafoguense julgou, criticou, enfim. Mas eu entendo todos os lados dessa história, porque é um tema muito delicado. E aí o Thales ampliou essa informação na manhã de hoje no jornal O Globo, dizendo o seguinte, que um atleta do elenco, que faria ali o papel de porta-voz do grupo, mandou uma mensagem para o Tairo Arruda. Quem é o Tairo Arruda? O Tairo Arruda é o CEO do Botafogo, dizendo o seguinte, olha só, vocês prometeram pagar as premiações no dia 17, a gente não aceita, a gente quer receber isso antes do dia 14, que é o dia da reapresentação, próxima terça-feira, sob risco da gente não ir, do elenco não se reapresentar. Do lado da SAF, segundo o Thales Machado, a visão é de que alguns atletas que saíram estão colocando uma pressão nos que ficaram e também empresários estão aproveitando esse momento para incluir no bolo das cobranças, das premiações, outras questões, pendências de rescisão, luvas, enfim, outras questões que não estariam inicialmente, né, nesse bojo aqui, no âmago da reclamação, que é a premiação dos títulos e tal, mas que a galera já que tá o tumulto mesmo, vamos aproveitar, e essa é a visão que o Botafogo tem. O Marlon Freitas, que é o capitão do time, seria nesse momento o jogador que estaria tentando equilibrar as duas pontas, os caras que foram embora e os caras que ficaram. E por que isso? O que tem a ver os caras que foram embora? Para mim é muito simples. Para mim esse relato de que o Marlon Freitas está sendo o cara que está tentando harmonizar as relações entre os que foram e os que ficaram, para mim isso está muito claro. Os que foram devem estar nesse momento exercendo uma pressão nos que ficaram do seguinte, pô, se vocês não botam pressão e se reapresentam normalmente, vocês estão ferrando nós aqui, porque a gente não tem mais como fazer essa pressão, a gente tá fora. Vocês precisam ajudar a gente. Vocês precisam botar a faca no pescoço para os caras pagarem o negócio antes do dia 14. Senão corre o risco de não receber no dia 17. Enfim, eu acho que pode estar havendo esse movimento. E como alguns que ficaram, com certeza, são muito amigos, têm relações muito boas, com alguns que foram embora e que estariam insatisfeitos, se criou esse impasse. Não deve estar um negócio... Os grupos de WhatsApp não devem estar na mais perfeita harmonia e leveza nesse momento. Tenho certeza disso. Então, o Marlon Freitas estaria, nesse momento, tentando evitar esse caos. Porque é muito difícil, né? Você, no atual elenco, você que tem objetivos de seguir no grupo na temporada, de seguir no clube na temporada, entrar numa rota de colisão como essa. Por mais que você tenha razão, e eu vou entrar no mérito do atraso, eu quero falar sobre isso aqui. Por mais que você tenha razão, pô, combinado é combinado, tem que pagar. Não pagou, claro que você vai ficar insatisfeito. Agora, não cumprir as suas obrigações, mesmo com essa pendência de dias, de semanas que o Botafogo hoje tem com o elenco, acho que isso está claro, né? O Botafogo confirmou que tem esse atraso das premiações. Não cumprir as obrigações piora a coisa. A relação fica mais tensa, o desgaste fica maior, parte da torcida não vê com bons olhos e é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Se a gente estivesse falando de um atraso de meses, talvez eu pensasse de outra forma. Nós estamos falando de um atraso nesse momento de poucos dias. Por questões operacionais, recebimento depois do Natal, segundo o Botafogo, a cobrança, na minha opinião, tem que existir. Eu sou um cara que me incomoda demais de não receber pagamento em dia. Demais, demais. Cobro, vou pra cima, continuo fazendo as minhas obrigações e isso eu não passo na Warner Bros. Discovery, graças a Deus, são 18 anos recebendo em dia. Em dia, até antes até. Tem mês que recebe antes. Não é o meu caso hoje, mas pontualmente com outras, né, oportunidades, enfim, isso acontece e isso é um problema, é uma questão para mim, claro, porque se eu tenho que cumprir rigorosamente os roteiros, tudo que é combinado, tudo que é pedido, a outra parte tem que cumprir e integralmente, pontualmente, a sua parte também. É me cobrado pontualidade. Você tem que entregar até o dia tal. Beleza, então você tem que me pagar até o dia tal. Então, eu não estou deslegitimando de jeito nenhum e normalizando atraso de pagamento. De jeito nenhum. Agora, será que não há um exagero? Porque o Botafogo disse que no dia 27 ele recebeu o valor das premiações e que aí são algumas questões operacionais que estão
atrasando esse repasse aos jogadores. Assim, a gente também não sabe como isso foi comunicado aos caras. Se tinha uma data prevista, prometida, e depois essa data se alterou porque houve algum imprevisto, porque as premiações foram pagas só depois do Natal, depois do que o clube estava esperando, isso foi comunicado aos caras? Ó, galera, é o seguinte, só recebemos hoje, dia 27, então vai dar uma segurada aí, o novo prazo é tal. A gente não sabe se isso foi feito às claras ou se os jogadores ficaram esperando a data e aí o pagamento não veio na data. Você já deve ter passado por isso. Você está esperando um pagamento, o pagamento não vem. Ah, Jorge, mas jogador de futebol ganha muito mais. E se ele ficar 2 semanas sem receber, ele aguenta o tranco. Não é igual o trabalhador assalariado. Gente, por favor, não é essa a discussão. Não vamos discutir aqui os valores. Nós vamos discutir o seguinte, o combinado. O combinado. Se o combinado era esse, os caras ficaram esperando e não veio... É óbvio que vai ter uma chateação, uns vão se chatear mais, outros vão se chatear menos, a família de um vai se irritar mais, a família do outro vai se irritar menos, é claro que fica uma situação ruim. Atrasou o pagamento, amigo, um dia, uma hora, já é uma dor de cabeça, já é um desgaste que você deveria evitar, por mais que eu entenda as alegações operacionais que o Botafogo, né, tenha nesse momento. Mas é claro que há um desgaste. Agora... Isso significa o quê, Jorge? É o fim do projeto, o projeto está quebrado. Né? Não, gente, não acredito nisso. Estamos falando, inclusive, de uma holding que vai receber um investimento agora de um grupo britânico na casa dos bilhões. Né? Isso foi anunciado ontem, inclusive. Um clube que recebeu valores elevadíssimos de premiação. Essa premiação vai ser repassada. Agora, o ideal, até porque não é a primeira vez que a gente ouve isso nessa gestão do Botafogo, o ideal é se minimizar isso ao máximo, o ideal é evitar de todas as formas possíveis esse tipo de problema. Porque vaza, não adianta, isso não fica só no elenco. Os jornalistas receberam contatos de jogadores, o jogador manda mensagem, ou o empresário. Ah, mas o empresário está com interesse A, B, C... Tá, mas vamos lá, vamos no X da questão. Tá atrasado ou não tá? Tá. Então, meu amigo, é o famoso botou o bumbum na janela. Você deixou o bumbum na janela, alguém pode chegar lá e passar a mão, pode dar um tapinha. Você deixou a mostra. Você tá correndo esse risco de alguém, né, maluco, fazer um negócio sem noção, fazer um negócio desse com você. Então, evite. Não deixe chegar a esse extremo, como parece ter chegado. Um extremo de insatisfação. Não o extremo do atraso, do prazo. Não é um prazo extremado. Né? Os títulos foram... Hoje, por exemplo, 9 de janeiro, né? 9 de janeiro faz um mês, né? Que ganhou o brasileiro. Um mês. Assim, né? Beleza, um mês, você tá ali, ok, pagou só dia 27, porque você não ganha o campeonato e o dinheiro cai no dia seguinte. Não é assim, a Conmebol não paga no dia seguinte, a CBF não paga no dia seguinte, tanto que demorou aí na casa de 20 dias pro Botafogo receber o recurso. Então, acho que não tá nada absurdo por enquanto. Mas o clube não pode deixar chegar nessa situação. Tem que evitar. Agora, isso significa que o projeto está ruindo, que o clube não tem dinheiro, que o clube está falindo? Bom, quem quiser acreditar nisso, beleza. O Botafogo tem indicadores positivos. O Botafogo é um clube que vem reduzindo a sua dívida, aumentando a sua arrecadação, fazendo investimentos. Tem possibilidades de vendas agora que vão gerar, inclusive o cálculo que é feito com as possíveis vendas do Luiz Henrique e do Almada é de que 700 milhões de reais entrem nos cofres do Botafogo só com essas duas vendas. Seria um negócio fantástico, fantástico. Então, a roda está girando. A vida do Botafogo está seguindo. Mas um episódio como esse, eu repito, eu não sei como é que foi essa costura, se os caras esperaram e não receberam nenhum aviso, ou se o clube avisou que vai ser só dia 17. A gente não sabe. Isso é importante. Essa dinâmica é muito importante para entender se é desproporcional ou não a ação dos jogadores. Mas olhando o prazo, a quantidade de dias que se passaram, me parece um pouco exagerado também. Confesso que nesse episódio específico eu tendo mais a pensar como o clube está pensando. Mas, enfim, talvez nos próximos dias novas apurações surjam e a gente tenha mais clareza desse quadro. Mas só para fechar, galera, sem querer passar como corporativista e tal, lá vem o Jorge. Mas, galera, como eu sempre digo aqui, tirando um ou outro,
tirando os pilantras, que eles existem na nossa profissão, como existem em todas, o jornalista não tira a notícia do rabo. Ele não acorda e fala assim, opa, caguei uma notícia aqui, vou publicar. Não é assim, gente. Ou ele fala, pô, quer saber? Vou inventar um negócio aqui. O cara que tem nome a zelar, que tem reputação, que trabalha num veículo sério, que tem uma carreira, que tem uma trajetória, que se preparou para isso, que é sério, que respeita a profissão, o cara não vai fazer isso. Ele pode errar aqui ou ali, ele pode cometer um excesso aqui, ele pode deixar de amarrar uma ponta aqui, mas assim, o atraso tá aí. O atraso existe. É um fato. E não dá pra gente ficar brigando nem com o fato, nem com aquele que leva o fato para a opinião pública. Porque, convenhamos, o papel da imprensa é muito importante. Não fosse ela, com seus erros, com seus acertos, acertando, trupicando aqui, tropeçando ali, cravando outra ali, não fosse ela, você não saberia que esse atraso está ocorrendo. Você não saberia dessa situação. Você não saberia que o Marlon Freitas está tendo que hoje segurar a onda dos caras que foram embora, que estão botando pressão nos caras que ficaram para não se representar no dia 14. É o trabalho da imprensa, que é muito importante. Continua sendo muito importante. É o que eu penso. O que você pensa? Like no vídeo, desculpe o atraso mais uma vez. Juízo, boa quinta-feira e tchau.